Show da manhã, um show de alegria em seu rádio. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. E hoje a gente faz essa entrevista aqui. Nós já anunciamos o nosso amigo Fábio Filizola. Essa parceria que a gente tem de entrevistas aqui na rádio da nossa cidade, 105,9, a Rádio de Itupeva, é a voz de Itupeva e região, Coisas de Itupeva, Olhar Itupeva e a nossa querida Rádio de Itupeva. Aproveitar e já mandar um abraço para o nosso amigo Roberto Donai, André Rezende e na produção nosso amigo Thales Poglia. Fábio Filizola, que alegria ter você aqui na nossa rádio para falar a respeito de sustentabilidade, meio ambiente, COP30. Lembrando para você que nosso amigo Fábio Filizola, gente, olha, para quem não conhece, olha só o tamanho do currículo do menino. Ele é graduado em tecnologia agroindustrial. Deixa eu pegar o óculos, né, gente? Óculos aí. O óculos aqui em cima, né? Desce o óculos. Isso é coisa de quem usa óculos. Isso mesmo. Olha só, o menino é graduado em tecnologia agroindustrial na indústria madeireira pela Universidade do Pará. Lá, gente, lá do Pará, né? Lá em Belém. Do Pará, Pará, onde aconteceu a COP30, né? Ele também tem MBA em Gestão Ambiental pela Universidade Federal da minha terra, Paraná. Coisa gostosa terra, hein? Terra que boa, dó, né? acontecer esses dias. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar. Especialização em sustentabilidade corporativa pela FGV. Hoje ele atua como professor lá no NOP e é também consultor de negócios sustentáveis. Fábio Filizola, para mim, o cara que mais entende de sustentabilidade e meio ambiente em Itupeva. Seja bem-vindo, Fábio. Eu já falei pra você que não sou isso. Aí você fala. E o programa é seu, né? Eu já brinquei com ele que é o meu ponto de vista. Se é o meu ponto de vista, ponto. Eu vou fazer. Ele pensa o que ele quiser, eu penso o que eu quero e bora. Não tem jeito, eu te respeito. Mas de fato, Fábio, eu tenho um respeito muito grande pela sua capacidade, pela sua busca por estudo. Isso é muito importante na nossa vida. Sempre estudar, sempre procurar uma boa formação. Tanto é que você tem uma graduação para uma universidade federal lá em Belém do Pará, depois vai lá e faz um MBA, depois vai, ou seja, você vai aprimorando, buscando conhecimento, mesmo porque quando a gente vai discutir um assunto, é muito bom que você esteja muito bem preparado. E você vem se preparando ao longo do tempo, e já, claro, aplicando essa área de sustentabilidade e meio ambiente, né? Bora, meu irmão. Então, para mim é o melhor. Obrigado. Eu fico lisonjeado, né? Na verdade, sim, eu acho que pra gente, como você falou, pra gente discutir, hoje até mesmo uma questão polarizada, geopolítica, e uma questão polarizada hoje que a gente vive no nosso país e em muitos países também, as pessoas acabam enveredando muito para esse lado apenas do lado político, do achismo, do que eu acho isso. E eu acho que se você vai debater temas importantes, e isso impacta a vida de todos nós, é fundamental que você busque conhecimento técnico, científico. Tem muitas publicações, tem artigos falando, olha, está acontecendo isso com o clima, com o meio ambiente. Isso não é uma questão ambientalista, isso é uma questão que impacta na vida das pessoas, na cidade, na mobilidade, no trabalho, no emprego, na forma como a gente interage entre nós, com a cidade, com o meio ambiente e os problemas que as cidades enfrentam, né? Então, como é que a gente vai buscar a solução? Porque apontar o dedo e falar, olha, é isso, está acontecendo isso. Tá, tudo bem, está acontecendo, mas como é que a gente busca as soluções? Como estudante do assunto, como cientista do assunto, a COP30 acabou aí, semana passada, né? Foi isso, né? Isso. Sábado a COP30 acabou. E você falou um termo aí que a gente precisa discutir muito, que é o negacionismo. Fica com essas questões biológicas, essas questões políticas. Eu não estou falando só do nosso país, não, gente. Estou falando do mundo inteiro, porque o negacionismo, ele, infelizmente, afeta todas as populações do mundo inteiro. Sim. Como é que é isso? Como é que lidar com esse negacionismo a partir de tudo aquilo que foi debatido por técnicos, por cientistas dentro da COP30?
eu acho que acaba sendo um desafiador e ao mesmo tempo inspirador, porque sem debate também não tem construção. Eu acho que é mesmo assim, vamos lá, e as pessoas só passam a seguir quando existe um confronto de opiniões e de ideias. E esse confronto é natural, faz parte do ser humano, né? Desde as épocas antigas sempre existe o debate e o confronto de ideias. Lidar com isso significa você buscar cada vez mais proposituras, buscar cada vez mais soluções e mostrar como é que isso impacta, porque acontece. É só você olhar para as cidades, é só para você olhar o impacto que a gente tem, seja áreas que nunca foram inundadas, hoje são inundadas, áreas que antes nunca sofreram com secas, hoje sofrem com secas, a nossa agricultura em alguns pontos que vem reduzindo a produção de alimentos. Mas não é só uma questão de produção de alimentos, a gente tem toda uma cadeia produtiva por trás, a gente tem grandes empresas. Então, assim, é legal a gente olhar isso. Do ponto de vista, já contraria o negacionismo em relação às questões climáticas. Do teu ponto de vista, o quanto essas questões afetam não só o mundo inteiro, é claro que é o mundo inteiro, mas afeta diretamente uma população como a população da nossa região? Bom, primeiro ponto, antes de a gente entrar nisso aí, só para completar, para que as pessoas tenham ciência, a COP ela não termina quando apaga a luz. Sim, a COP ela é contínua. Ela é contínua. O debate se prolonga, até porque existem relatórios ainda que vão ser ainda alinhados ainda com outros, com os países. São 195 países signatários. Olha a quantidade de países, de reflexos, de culturas, de pontos de vista de cada país, né, das suas particularidades globais. Ela acontece anualmente, no período normalmente em novembro, mas os debates continuam, porque é necessário. Os problemas no mundo estão acontecendo. Debates contínuos, os governos assumem compromissos e isso é cobrado deles. E isso é cobrado deles, dentro dos países signatários. Sim. Né? Não é uma coisa impositiva, mas é uma coisa que os países acabam seguindo isso, porque isso reflete em economia, principalmente hoje, em economia global. Tanto que é tão importante que muitas das grandes empresas estavam... Se não fosse importante, as grandes empresas não estavam lá, os grandes lobistas do combustíveis fósseis não estariam lá e eles estavam justamente lá em peso. Mas voltando à pergunta que você me fez sobre como que isso reflete na nossa cidade, é só você olhar, por exemplo, uma cidade como Itupeva, né, que está crescendo, é normal. A cidade vai crescer lá, ela está no olho do furacão econômico do Brasil. O crescimento ele é natural e necessário, não dá para segurar esse crescimento. Não dá. Entendeu? Agora existe um ponto, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é o você desenvolver um planejamento. Sustentabilidade, né? Respeitando as questões do meio ambiente. O código, por exemplo, dentro do código urbanístico da cidade, como é que a gente vai trabalhar? Porque hoje em dia não é só você, eu vou fazer um código urbanístico para agradar o loteador, fazer isso a minha revelia. Não. O que é debatido em uma conferência global hoje, ela vai refletindo em políticas públicas nacionais e depois vai refletindo em elaborações de políticas públicas estaduais até chegar onde tudo isso acontece. Onde isso acontece? Acontece na cidade. Acontece na cidade. A COP, o resultado da COP é as cidades. É onde está acontecendo. Nas cidades e, claro, no campo também. Então, a gente entender o que está acontecendo lá vai refletir na hora de elaborar nossas políticas públicas. Como é que a gente vai desenvolver uma cidade como a nossa, por exemplo, daqui para frente? Todo mundo reclama do trânsito, reclama da poluição, reclama do desmatamento, reclama da falta de água, reclama das inundações. Tudo bem, mas quais são os mecanismos que a gente tem para mitigar tudo isso, para compensar tudo isso? E detalhe, da onde vem o dinheiro para fazer tudo isso? Que é justamente o ponto mais debatido na COP, é o financiamento climático. Quem paga a conta. A conta, no final. Mesmo porque os países desenvolvidos, né, chamados os ditos desenvolvidos, são os que mais poluem.
Hoje você tem a China e os Estados Unidos como os maiores poluidores. O primeiro e o segundo andar. Olha. Que inclusive os Estados Unidos não foi lá participar da COP. Não foi da COP, e a China, por outro lado, também não mandou o seu alto comissionado para fazer parte da negociação. Porque eles são defensores dos combustíveis fósseis. Eles estão os Estados Unidos têm o seu interesse, né? E além de tudo tem dentro do seu cargo mandatário, né, do país, uma pessoa que nega totalmente a questão dos combustíveis fósseis. Mas existem outras questões também, né? Em outros países que estão se desenvolvendo, né, através de blocos econômicos que têm interesse em desenvolver novas formas de geração de energia. Isso impacta toda uma geração de emprego, de renda, de desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando estrategicamente de economia, de economia. Hoje, falar de COP é falar de maneira estratégica de economia global. Sim. É por isso que os caras estavam lá, principalmente do setor privado. E boa parte da COP é financiada pelo setor privado. Né? Ah, sim, sem dúvida, né? Quando você trata dessas questões, a importância... É importante que essas empresas participem, mesmo porque as cidades precisam desenvolver, o mundo precisa desenvolver, precisa gerar riqueza, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, e é evidente que precisa ser debatido para que isso afete o menos possível as questões climáticas. Claro. Então, assim, por exemplo, na COP, de todas essas questões, só para seus telespectadores ter um caminho para não ficar muito vago aqui, por exemplo, o que foi debatido de 3 pontos que foi decidido, por exemplo? Financiamento climático. Quem vai pagar a conta, quanto é que vai vir de dinheiro e quais são a forma que esse dinheiro chega. Isso é uma. Outra, quais são os indicadores que a gente vai usar para a gente medir tudo isso, para a gente mensurar os impactos. Lembrando que nós temos diversos países, 195 países, cada um com as suas nuances, suas particularidades, os seus biomas, né? E a sua população, a sua cultura. Bom, a sua economia também. O outro ponto é como que a gente se adapta a essas mudanças. Lembrando que isso a gente está falando de nível global. Sim. Né? Então, assim, financiamento climático. Como é que isso impacta na cidade? Vamos trazer um exemplo. Se a gente falar só de Itupeva, a pessoa vai achar, mas tem os impostos que eu pago, tem isso, tem que fazer... Não é só uma questão, porque tem coisa que vai além. Um exemplo disso. Vamos pegar o teu estado lindíssimo, estado do Paraná, que eu acompanho, tenho amigos no estado do Paraná, fiz minha pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, né? Nós tivemos um ciclone agora, né? Um tornado no Paraná, que afetou uma cidade. Mas não foi só uma cidade, foram 11 cidades. Só a cidade, nossa, deu branco agora aqui. Alguma coisa bonito, né? Ficou bonito. Nossa, gente, enfim, me perdoe, tá? Foram 80% da cidade. Mais do que saber o nome da cidade, é saber de fato o que impactou e como a gente está preocupado com isso. Esse é o ponto. 80% da cidade foi devastada. A gente está falando de vidas, a gente está falando de economia, a gente está falando de pequeno negócio, de grande negócio, está falando de uma estrutura de saúde pública, de escola, de história, de vida, a gente está falando de tudo. De ter que reconstruir uma cidade e a vida de muitas pessoas que foram feridas e muitas delas que morreram também. Nós tivemos fatalidade, estamos falando de vida, de fatalidade. A gente vai chegar no outro ponto depois, um estudo inclusive elaborado pela Aliança, que é uma grande seguradora que atua de maneira enfim, global. E o que acontece? Foram mais de 400 pessoas feridas, tivemos mortos, 11 cidades afetadas, só uma, 80%. Tá, tudo bem. Aconteceu tudo isso. Não é que tá tudo bem. O fato é que como é que a gente agora resolve isso? Como é que o Estado vai intervir com isso? Será que a cidade tinha um sistema de alerta? Como é que ela vai reestruturar essa cidade? De onde é que vem o dinheiro para você fazer tudo isso? É sobre isso que a gente está falando.
Lá na Copa, a gente pode falar de maneira global e distante, mas isso acontece na cidade. São as implicações que isso acontece na cidade. Se isso acontece em Itupeva, por exemplo, como é que funciona o nosso sistema de alerta, que a gente não tem? Como é que a gente funciona o nosso comitê de gestão crítica, de gestão de risco? Não tem. Como é que a gente vai conseguir levar água para as pessoas, água potável, não digo nem encanada, mas água potável para as pessoas que vão ser atingidas por áreas que já são historicamente inundáveis em Itupeva. Né? Mas se acontecer uma devastação, pode acontecer um impacto no Monte Serrate com aquela microexplosão. Como é que a gente reage? Quanto de caixa a gente tem? Quanto de recursos a gente... Mas não é só o fato de acontecer, é prevenir para que nunca aconteça. Era isso que eu ia falar agora. Nós estamos falando de uma reação diante de uma situação. Né, de uma ocorrência como aconteceu lá no Paraná e como acontece em várias cidades. Mas quais são as ações para você prevenir? Qual é a prevenção? No caso, por exemplo, da nossa cidade de Itupeva, que você entra nos períodos de chuva e você tem enchentes gravíssimas na região do Rio Jundiaí, na região dos córregos da nossa cidade, que muitas pessoas perdem, algumas pessoas chegam a perder tudo. Perder tudo. E a gente tem que ser indiferente a isso? Porque não atingiu no meu bairro, porque eu moro num bairro mais alto, com uma estrutura melhor, mas a água que eu canalizo tudo aquilo ali, ela vai para o córrego. Inclusive ontem, um evento com os alunos da NOP, um evento que a NOP planejou, elaborou com a gente, né? A gente debateu justamente isso. Inclusive os alunos não tinham essa visão, falaram, nossa professor, é verdade, os bairros crescem, eles impermeabilizam tudo aquilo ali, canaliza tudo para o córrego, lembrando que Itupeva nós temos 3 córregos que dão confluência na sua foz. Ou seja, a gente tem o córrego do Bonfim, que é o centro da cidade ali, no Amarante. Nós temos o córrego da Lagoa, que é um dos principais, que sempre ocorrem já inundações, e o Piracatu, que afeta a Vila São João. Ou seja, mas como é que a gente previne tudo isso, Eri? Com planejamento, no sentido de estudar melhor a cidade. E aí a gente tem o Rio Jundiaí que vem lá de cima, trazendo toda essa água, que é por causa da impermeabilização das outras cidades. E que empurram córregos que não tem força de igual o Jundiaí. Você que é um especialista no assunto, por que os prefeitos, entra prefeito e sai prefeito, por que eles gostam tanto de impermeabilizar o solo? Por que não existe uma ação para que impermeabilize menos o solo? Olha, eu diria que era uma questão cultural ainda que nós temos, uma questão cultural, que é uma questão, inclusive, que veio, uma questão europeia de urbanização. Sim. Então, tem toda uma questão histórica de planejamento urbano. Quando você pega as cidades europeias, como foram construídas, e a gente foi colonizado por uma cultura assim, onde existe piso e tal. E isso veio trazendo para o país. Porém, está na hora de a gente reverter isso. Fazer cidades melhores. Por exemplo, tem um urbanista que faleceu há pouco tempo, né, que ele é conhecido como o pai da cidade esponja. Ou seja, você fazer cidades que elas sejam integradas com o meio ambiente e que elas absorvam tudo isso. Então, o que você tem que fazer hoje em dia? Cidades esponjas, cidades com parques lineares, parques que são feitos, porque as pessoas entendam sobre isso, que sejam feitos para, em dia de chuva, inundar, como acontece em Curitiba. Os parques de Curitiba são feitos para as pessoas aproveitarem o dia? Sim. Mas em dias de grande chuva, eles são feitos estrategicamente para proteger a população. Olha como a nossa cidade ela é contrária, as ações elas são contrárias ao que o Fabinho está falando. Nosso parque da cidade mesmo seria um espaço muito bom para funcionar como esponja. Poderia, sim. Poderia. Esses parques lineares, algumas beiras dos nossos córregos, poderíamos ter parques lineares justamente para ter essa função.
Aí você pega, por exemplo, ali naquela região onde está sendo construído, e se Deus quiser, um dia vai ter a nossa ponte estaiada, e aquilo fizeram depósito de resíduo. E eles estão aumentando ali a altura, estão colocando resíduo, estão colocando terra, estão colocando entulho. Um pouco antes da ponte. E aquilo ali é um absurdo. É um absurdo. Aquilo funcionaria como esponja, mesmo porque a gente precisa entender que na nossa cidade, vocês têm os pontos altos e os pontos baixos, eles eram várzeas. Eram os espaços para água. Porque hoje está tudo impermeabilizado, então impermeabiliza em cima. Impermeabiliza embaixo, a água vai para o córrego, só causa transtorno mesmo. Mas quem são afetados? Por exemplo, se você tem uma condição de financeira mais baixa, gente, você vai morar em áreas que são mais baratas e mudáveis. Isso, economicamente, no planejamento urbano, é o que acontece. Só que poxa, se essas pessoas não têm condições de morar em lugares melhor, mas qual é a minha responsabilidade como cidadão, como um pesquisador, como um acadêmico, como um político, de elaborar uma política para proteger essas pessoas? É minha responsabilidade. Sim. Eu tenho responsabilidade, tanto que eu tenho tanta mais responsabilidade quanto a isso, que quando eu fiz o meu MBA em gestão ambiental, o ponto de estudo que eu peguei foi a bacia do Córrego da Lagoa. Toda a bacia do Córrego da Lagoa, que vem do hospital, né, da confluência do Guapuri até a saída aqui no Jardim Alegria, para buscar entender por que acontecem os impactos, as inundações e quais são as soluções. E existem soluções, existem áreas de contenções, parques lineares que você pode absorver toda a carga de água. Agora a gente está tendo novo loteamento lá para cima e toda essa água vai afetar. Então não adianta você fazer uma estrutura pequena, entendeu? De concretização, de canalização, de retificação de córrego na sua foz, como aconteceu agora, como está acontecendo aqui no Samambaia, porque a carga, aquilo ali não suporta a carga de água futura, numa projeção de 10, 15, 20 anos. Por quê? Até 2035, a perspectiva que nós temos para Itupeva é de 100 mil habitantes, ou seja, são muito mais moradias e condomínios. A gente já tem essa problemática na bacia do Córrego da Lagoa apenas com 29,7% da bacia impermeabilizada. Só isso. Avalie-se a hora que nós tivermos 50% dessa bacia impermeabilizada. Quando a gente fala impermeabilizada, é com a implantação de condomínios. Não sou contra a implantação de condomínios. Só que o código urbanístico, o plano diretor do município precisa prever os impactos que isso vai acontecer, principalmente na área central da cidade, porque já existe uma área vulnerável ao alagamento. Tanto que existe isso que a prefeitura tem dados sobre isso. Boa parte da minha pesquisa que eu fiz, eu não estou falando de achismo, estou falando de uma coisa que eu estudei por 4 anos. Não é um achismo. A prefeitura tem dados que toda essa área de inundação tem um raio de 400 metros, ou seja, do ponto central do Córrego da Lagoa, ela vai até o Parque da Cidade. Do ponto central do Córrego da Lagoa, ela vai até a rodoviária, ou seja, toda aquela área é inundada. Só que assim, quem está ali na Emancipadores sente de uma forma, que já tivemos momentos de água ultrapassar Emancipadores. Só que quem está na parte mais baixa da Emílio Pequenato sente diferente tudo isso. Quem está no Jardim Alegria sente diferente isso. Então, assim, sente em que sentido? Sente porque perde tudo, tem um efeito psicológico, tem efeitos intangíveis que a gente não consegue medir, que é o efeito da pessoa perder tudo isso. Então, assim, a gente pensar na cidade, uma cidade melhor, uma cidade que seja gostosa, uma cidade que seja saudável, sustentável, que as pessoas possam brincar, viver bem, né? Para o nosso ouvinte, para você que vai ver aí pela rede social, nós estamos falando do Córrego da Lagoa, é aquele que passa no Samambaia, que inclusive nós tivemos essa intervenção nos últimos tempos, né, no governo passado, agora com continuidade dentro desse governo, que construiu aqueles muros, tirou aquelas árvores e impermeabilizou totalmente aquela região do Buriti, a região do Samambaia, ou seja, essa água ela vai passar numa velocidade ali e ela vai provocar inundação, porque não tem para onde essa água ir.
Olha que a saída dela. Para onde vai sair essa água? O que acontece? Você precisa criar pontos acima de tudo isso. Lá, e o problema é tão grave que até na minha pesquisa eu identifiquei pontos de alagamento que hoje as pessoas sempre identifiquei esses pontos de alagamento há 4 anos atrás, que foi a região do hospital na Paulo Leone. Hoje, isso que eu falo, a educação, o ensino, a pesquisa, ela te dá esses dados, né? Hoje, cada vez mais, é um ponto de alagamento ali. Fábio, nós vamos falando de excesso de água em período de chuva. E um dos grandes problemas da nossa cidade, e também recorrente, é o contrário disso. Claro. É a falta de água nos períodos de seca, que inclusive a nossa cidade teve um problema seríssimo esse ano por conta da falta de água. E é aí que entra. Por que a gente fala sobre mudança climática? Porque a gente não sabe até quanto isso impacta, claro, e impacta na cidade, no regime das chuvas. Antes chovia mais, hoje chove menos. Tem momentos que chove muito. Então, assim, se você já tem esses dados de mudança climática, então como é que eu elaboro? Aí que tá. Como é que eu elaboro políticas públicas para prevenir e para cuidar da minha população? Isso é gestão. Sim. Isso é planejamento urbano. Isso é ser um político de verdade que pensa em planejar e cuidar da cidade. Cidade tem conselho do meio ambiente? Temos o CONDEMA. O CONDEMA, né? Temos CONDEMA. Né? Ativo. Não, eu acho que esse ponto... Agora não tem resultado. Precisa... Mas tem pessoas muito capacitadas. Sim, não tenho dúvida disso. Conheço muitas pessoas envolvidas extremamente com a sua área mas muitas das vezes, por a gente não estar numa cidade pequena e com falta de visão ainda de planejamento urbano, político, estratégico e inclusive de empresas também, porque a cidade era uma cidade muito rural, familiar. Sim. E hoje está nessa transição. Então tem esses conflitos de mundo, né, de interesses políticos. E isso trava o diálogo de crescimento urbano da cidade, né? Com pessoas de fora mostrando o que está acontecendo, mas que às vezes com certa resistência para não se mudar ainda o sistema econômico da cidade. Mas aí, naturalmente, isso vai acontecendo. Então, eu vejo assim, Itupeva tem um potencial imenso de crescimento, é uma cidade lindíssima, é uma cidade que eu já dediquei, inclusive, minhas horas de estudo, buscando arquivos, falando. Temos informação sobre Itupeva, tem as áreas de risco que já são identificadas pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, pelo IPT. Temos áreas de confluência de alagamento, de deslizamento. Então, assim, poxa, se a gente já tem tudo isso, vamos buscar recurso financeiro. Aí é que entra o outro ponto, né, que é a questão do financiamento climático. Vamos buscar recurso financeiro para que a gente possa implementar ações para cuidar da nossa população, das pessoas. E assim, e quais são os indicadores? Olha, tem indicadores que acontece isso. Porque você falou de água. É a gestão do resíduo, do recurso. Se eu tenho dias que chove muito, eu preciso de área de contenção para prevenir de inundação. Só que essa área de contenção, ela vai me servir também de uma área de abastecimento futuro para quando existir momentos de estiagem que vai além do que eu entendo como regime natural hidrológico, para que a minha população não sofra com a falta de água. Ou só os de baixo sejam beneficiados, outros não. Tudo isso, Fabinho, que você está colocando, todos esses problemas, os problemas climáticos que afetam a nossa cidade, afeta a saúde da população. Claro. Quando você tem uma inundação, você corre o risco das pessoas terem doenças, né? Por conta de água contaminada, por conta de esgoto, de rato. Né? Então, assim, tudo isso envolve saúde pública. E numa estiagem... E a questão da temperatura? Quanto isso que afeta? Estudos mostram, e olha só, olha como é bom a gente entender isso, por conta que quando eu falo de meio ambiente, estou falando de negócio, tá, gente? Apesar de ser meio chato, às vezes o papo, ser meio... Eu tô falando de estrategicamente de negócio. Por exemplo, estudos mostram que a temperatura da Terra, de fato, está aumentando, seja quem negue ou não, mas o fato é que está acontecendo. Está aumentando. Então, assim, está
está aumentando e a gente vai ficar o quê? Só aumentando? Não. Como é que a gente prevenir a cidade? A cidade, em termos de cidade, a gente fala um planejamento, um plano de arborização melhor. Por exemplo, tirou as árvores do Samambaia e virou um lugar árido, quente. E como é que aquelas pessoas que vivem só no concreto, elas vivem bem? Não vivem. Quem vive bem no calor? O Samambaia não tem árvore. Não tem árvore. Os terrenos são pequenos, as pessoas não conseguem O plantar bairro inteiro árvores. que não tem árvore. Isso é um absurdo dentro do planejamento urbano. Já começa por aí. Tá, uma cidade quente. O quanto que você, como ser humano, aguenta, e estudo mostra em torno de 25 graus, uma temperatura ambiente agradável, né? Então, assim, o quanto o teu corpo começa a ser afetado, isso afeta a saúde pública. E o quanto a saúde, aí entra já outro item, o quanto a saúde pública de Itupeva está preparada para pessoas com queimadura de pele, né, dentro dos hospitais, atendimento, e aí entra negócio. O quanto também empreendedores e empreendedoras estão se precavendo dentro dos seus negócios para vender outros produtos que sejam melhores para a proteção da pele, né, do cabelo. Então, assim, o clima impacta a economia, impacta a nossa vida. Então, está tudo conectado. Não tem como dissociar ninguém. Mas, eu vou tirar aqui que só a gente falar de meio ambiente, só gente amarrada em árvore. Não tem isso, gente. Fábio, nós começamos falando a respeito do COP30 e das questões do negacionismo, né, que infelizmente vai inclusive travando ações que possam mitigar os grandes problemas por causa das questões climáticas. 10 horas e 35 minutos, vamos caminhar para o fechamento, mas tendo feito esse estudo, o resultado que você conseguiu desse estudo, o teu olhar em relação à nossa cidade de Itupeva, ele é positivo ou ele é negativo? Por quê? Ele é positivo porque, no sentido que hoje, com a COP no Brasil, pelo menos, pouco se debatia. As pessoas nem entendiam. Eu perguntando para os meus alunos, praticamente, acho que 5% deles, 10% deles sabiam o que era uma COP. Então, quando você tem essa conscientização, as pessoas começam a olhar para a cidade diferente. Então, é no sentido que é uma semente. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, essa juventude se torne-se uma parte adulta, né, onde vão debater melhor a cidade. Então, eu creio que a cidade de Itupeva, ela tem todo um potencial de crescimento econômico, industrial, e tudo isso pode ser convertido para uma cidade melhor. Aí você já deu uma orientação aqui que é mais debate, mais informação. Mais informação. Então, gente, vamos lá. Aula do professor. É preciso discutir mais, é preciso ter mais informação a respeito das questões climáticas e de como ela afeta a nossa cidade. Esse é o ponto. Debate e informação a partir do debate. Debate sério, sabe? Não um debate político. Não, nós falamos de debate político, não. Nós estamos falando de ciência. Ciência, uma ciência. Na sequência... E na sequência, acho que o ponto crítico ainda, a gente ainda vê uma grande apatia e resistência, né, sobre as questões, como isso pode, de fato, a gente trazer desenvolvimento na cidade. E um ponto de vista disso é a demora, por exemplo, do plano diretor da cidade realmente ser debatido de uma forma ampla para as pessoas, um código urbanístico melhor. E um outro ponto, por exemplo, agora, recentemente, o PPA, o Plano Plurianual, e o PPA, a LOA, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o quanto tudo isso, sabe, esse cuidado, esse olhar com a cidade, de investimentos que possam precaver a cidade, né, de desastres, o quanto isso está no planejamento urbano, na lei mesmo, né? E isso falta. O que vai ser feito e se isso que vai ser feito está prevendo o quanto afeta
as questões aí climáticas do nosso próprio município e afeta a população. Porque assim, você tem um estudo global, você tem um debate, você tem as iniciativas, tá? E trazendo para a cidade, enquanto nossa política, né, nossos políticos, nossos gestores públicos começam a ter esse olhar. Eu acho que esse olhar ainda falta. Esse olhar ainda falta. E não é uma questão só de Itupeva, tá? Não. É uma questão É que nós estamos em Itupeva, estamos falando para o povo da nossa cidade e parte da nossa região, logo a gente precisa tratar dessas questões da COP30, essas questões climáticas, do ponto de vista de quanto ele afeta a nossa região, a nossa população. Né? A gente tem acesso aí pela internet globalmente a tudo, mas nós vivemos dentro da cidade, tudo aquilo que afeta diretamente a gente é dentro da cidade, é na região que você vive. A ONU tem um slogan que foi feito na COP, no primeiro Fórum de Meio Ambiente em 92, né, no Rio de Janeiro, que diz assim, pensar globalmente e agir localmente. A gente precisa pensar de maneira global, não só pensar na gente, mas agir de maneira local. Como é que a gente, nossas cidades, elas estão se prevenindo contra o que está acontecendo? Independentemente se os combustíveis fósseis que estão poluindo mais, se é um regime natural de aquecimento da terra, independentemente, como é que a gente vai agir? Fábio, quando a gente trata das questões, a gente sempre fala das ações políticas. Para a gente começar a finalizar de fato, e as ações do cidadão? Conta, é parte. Como é que ele faz? Qual é a participação dele para isso? É a forma como você separa o seu resíduo sólido, você não tacar fogo, às vezes. Olha, eu moro em chácara, todas as folhas eu estou deixando num canto para virar adubo natural para minhas plantas, ou seja, as suas ações que você tem, né, a forma como você lidar com a água, com o seu consumo de energia, o seu próprio consumo, responsabilidade de separar o lixo direitinho, pela nossa cidade nós temos. Então, assim, poxa, eu acho que principalmente o debate, acho que você pode seguir página de novela, de música, de influencer, né? Mas eu acho que também você tem por obrigação como cidadão buscar também informação com qualidade para que você seja uma pessoa consciente. Acho que responsável. Ter responsabilidade com o meio ambiente é ter responsabilidade com a sua própria vida e com a vida das pessoas que te cercam, né? Acho que esse é o ponto, sabe? É você estudar, saber tudo isso, mas sabendo que você não está fazendo o seu conhecimento para você. O conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. O conhecimento, ele é a arma mais poderosa para que as pessoas não fiquem alienadas, né? Para que as pessoas tenham consciência, pensem por si só. Esse é um pouquinho da COP, mudanças climáticas, e saber que elas acontecem na cidade. Vale para a vida da gente em todos os aspectos, não é isso? 10 horas e 42 minutos, essa entrevista com o nosso amigo Fábio Filizola, essa parceria da Rádio Itupeva com a Voz de Itupeva, com Coisas de Itupeva e Olhar Itupeva. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua vinda aqui, por todas essas informações que nos trouxe. E para quem não sabe, mesmo porque a gente também, nós ainda não tratamos, mas nós temos um projeto aqui na rádio, o Fábio Filizola e Campos, Rádio de Itupeva, e nós vamos ter programas microprogramas, a gente chama de spots, trazendo orientação em relação aos cuidados com o meio ambiente, em relação à sustentabilidade. Já vai dando spoiler, já está dando spoiler, porque já está dando spoiler do nosso projeto. Já era para a gente ter começado, mas por conta de compromissos do Fábio, compromissos meus, nós ainda não conseguimos fazer. Mas se Deus quiser, no começo do ano que vem, para estourar, a gente vai estar fazendo isso, mesmo porque é muito importante que esse tema seja discutido e que as pessoas tenham essas informações que possam participar de alguma forma no que diz respeito à sustentabilidade e meio ambiente. Então, 2026 está com um projeto, né, para a gente trazer esse debate, mas de uma forma
que a gente possa entender nosso papel, mas de uma forma que as pessoas possam interagir, viu? A gente conta com vocês. É ouvir, é falar, é debater, é buscar informação, é cuidar da nossa casinha, porque nós só temos essa, não tem como ser uma outra casinha. Nossa casinha é o planeta Terra, né? Agradecer a você, a Altades, a toda a equipe da 105,9, entendeu? É um prazer, acompanhe essa rádio. Eu sou itupevense de coração, inclusive uma das matérias que o Olhar de Itupeva fez, né? Colocou lá o itupevense de coração, me senti lisonjeado, porque são anos de estudo, dedicação e compreender a cidade para que as pessoas vivam realmente numa cidade melhor. Eu agradeço, muito obrigado. Legal, Fábio, muito obrigado aí pela sua participação. Nosso amigo Fábio Filizola, como eu abri, eu vou fechar. O maior especialista em meio ambiente, sustentabilidade na nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação. E a você, ouvinte, é você que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua participação. Show da manhã!